Senhor Jesus, aqui é a pastora Adriana, que o Senhor esteja com todo o povo de Deus. Eu gostaria muito que você assistisse o vídeo até o final e que você pudesse dar um like, se gostou, até mesmo se não gostou, que você pudesse estar dando esse feedback para nós, né, para estar melhorando. É um vídeo artesanal, né? Então, assim, algumas coisas não vão sair tão perfeita como eu gostaria, porque para a obra do Senhor a gente quer fazer o melhor. Eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu sou pastora, eu trabalho com evangelismo. Geralmente eu trabalho com traficante, pregando, indo nas bocas, trabalho com cestas básicas. Eu procuro sempre estar atuante. Eu tenho um projeto chamado Árvore da Vida, que está bem no comecinho, onde eu pretendo alcançar esses jovens e através do louvor eles puderem aprender através de instrumentos musicais e também trabalhar com geração de renda, né? Mas isso aí é o Senhor que vai dar o dia, a hora certa. Mas é um pouquinho da minha história, né? Eu não estou vindo aqui para aparecer para ninguém, eu quero aqui apenas falar do amor de Deus. Então vamos começar. O Senhor hoje nos trouxe em Juízes 6, ele fala no versículo 1, a partir do versículo 1 ele fala assim: fizeram filhos de Israel que era mal perante aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por 7 anos o Senhor entregou o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, nas mãos dos medianitas. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes você pode estar aí nas mãos dos medianitas e não está sabendo. Às vezes a gente afasta do Senhor sem perceber, a gente cria, né? O dia tem 24 horas, a gente consegue fazer tudo, menos tirar um tempo para ler a palavra, meditar na palavra do Senhor e orar para o Senhor. Até mesmo agradecer ao Senhor pelo dia que você teve, né? Então, às vezes, a gente vai se afastando aos poucos quando vê, né? E aqueles pecadinhos que a gente fala, o Senhor não vai nem lembrar. Vai nos afastando da presença do Senhor. Então, vamos lá. No segundo versículo, ele fala assim: prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram este para si, e por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas, as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os malequitas, como também os povos dos orientes, vinham contra eles. Então, olha só, você vê que se levantaram contra o povo de Israel, a nação eleita, a nação escolhida do Senhor, os medianitas, os malequitas e os povos do Oriente, para roubar aquilo que eles tinham semeado, aquilo que eles tinham trabalhado. Quantas vezes, né? Muitas vezes você trabalha e você recebe seu dinheiro e no mesmo dia o dinheiro acaba e você não tem nenhum real. A palavra de Deus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E foi isso aí que estava acontecendo com o povo de Israel. E aí ele fala assim: e eles acamparam e destruíram os produtos da terra até a vizinhança de Gaza,
e não deixaram em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois subiam os seus gados às tendas, vinham como gafanhotos, com tanta multidão que não podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entraram na terra para destruir. E assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Geralmente é assim na nossa vida, né? Quando a coisa aperta, nós lembramos que existe um Deus Todo-Poderoso e nós começamos a clamar. E glória a Deus que a gente ainda lembra, porque tem muitos que não lembram. Não lembram de clamar ao Senhor, não lembram de pedir socorro. E às vezes, muitas vezes, morrem sem a presença do Senhor. E ali ele fala, e tendo filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta, que lhe disseram assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu e que vós fez subir do Egito, e vós tirei da casa de servidão, e vos livrarei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiram, e os expulsei diante de vós, e vós deu a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não tendes ouvido a minha voz. Quantas vezes Deus fala com você e você não tem ouvido a voz dele, né? Muitas vezes a gente está orando e a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa voz, que não está ouvindo a nossa oração, e nós temos que procurar profetas, que nós temos que desabafar com um amigo, que nós temos que ir até o pastor, a missionária, porque eles que vão falar o que você precisa ouvir. Mas muitas vezes Deus quer falar com você. Pegou aí? Eu espero que tenha pegado. E aí ele fala o seguinte: então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que estava em Orfa, que pertencia a Joás, o Abezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o medo era tão constante que Gideão estava ali malhando trigo no lagar. O lagar, para quem não sabe, era onde eles pegavam as uvas e faziam vinho. Então eles amassavam as uvas para ela virar vinho. E ali eles estavam ali malhando trigo. E o trigo geralmente era malhado na eira, né? Então, para que os medianitas não percebessem. Então o Senhor fala dessa forma, olha só que tremendo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha só, cá pra nós, gente. Gideão era valente. Se ele fosse valente, ele estava na eira, né? Mas ele não era valente. Eu não sou valente, você não é valente. Mas o Senhor olha para nós com os olhares diferentes. Ele viu o potencial de Gideão. Ele viu além. Muitas vezes ele vê além do que os nossos olhos veem. E aí ele fala, né? Ele manda o anjo e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Olha só que tremendo. O Senhor é contigo, mulher valente, mulher guerreira. O Senhor é contigo, varão valente, varão guerreiro, que não teme. E aí ele vai falando. E aí Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso?
e que o que foi feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então, esse é o problema nosso de ser humano mesmo. Nós somos assim, igual Gideão. Nós somos pecadores, somos falhos e queremos ter a razão, não é mesmo? Ele queria ter a razão, porque ele começou a questionar, falou: olha, você fala que é comigo, mas aqui, ó, tá cheio de inimigo, tô cheio de problema, não tenho emprego, não tenho saúde, não tô conseguindo nada. E o senhor ainda fala ainda que é comigo, pai? O que é isso? Né? Então aí, o que acontece? Muitas vezes a gente questiona Deus mesmo, porque nós somos falhos. Nós não conseguimos ver um palmo na frente do nosso nariz. E independente de qualquer coisa, o Senhor é conosco, mesmo nas nossas imperfeições. E Ele vai falando. E Ele pega e fala. Então Ele fala, aí vem o anjo e fala assim. Não, aí vem, e vem e fala: ai, Senhor, como me livrar, como livrareis Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como fosse um só homem. Para quem não sabe, Manassés é uma tribo, é uma das 12 tribos que foram separadas, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho ali, e ali ele divide as tribos, e ele era o menor da casa e o mais pobre. Mas mesmo assim, você é o mais pobre, o mais humilde. Se o Senhor falou que Ele vai realizar o teu sonho, às vezes o teu sonho é ter um carro novo, às vezes o teu sonho é ter uma faculdade, às vezes o teu sonho é ser um grande pregador, uma pregadora da última hora. Eu não sei qual que é o seu sonho, talvez a casa própria, mas o Senhor tem, além dos bens materiais, o Senhor tem algo muito maior, que é os bens espirituais. Esse ninguém pode roubar, que é a comunhão, que é a amizade com o Senhor. E ali ele começa a fazer um processo com Gideão. Ele começa a trabalhar com Gideão e ele fala mesmo, e fala assim: ó, eu estou contigo. Já pensou o Senhor falar assim: ó, tô aqui do teu ladinho, ó, vamos lá? E aí ele começa. E Gideão começa a tomar aquela coragem. Primeira coisa que ele faz, ele vai lá e destrói o altar de Balaão, perdão pela palavra e pela pronúncia. E aí ele vai lá e destrói, quer destruir, fala assim: não, agora é meu Deus, e pronto, eu quero é Deus. É quando nós convertemos, nós falamos assim: eu quero é Deus, eu quero passar a noite toda na vigília, eu quero ir subir no monte, virar a noite, eu quero só Deus, eu quero ler, eu quero pregar, eu quero fazer. E ao longo do tempo começa a se acomodar, E isso aí é a coisa pior que nós podemos acontecer com nós, que somos evangélicos. Nós temos que sermos constantes, sempre. Então, o Senhor chamou, e nesse processo Gideão convoca o povo, e o povo fala: vamos, eu tô cansado de ficar sofrendo, vamos lá lutar contra os medianitas. E o Senhor pega e fala assim: olha, então vamos, beleza. Aí o Senhor fala assim: olha, Gideão, é o seguinte, esse povo é demais, Tá no versículo 2, capítulo 7, versículo 2, fala assim: disse o Senhor a Gideão:
É demais o povo que está contigo para te entregar os medianitas nas tuas mãos. Israel poderia se vangloriar contra mim, disse. A minha própria mão me livrou. E apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte, retire da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo 22.000, e 10.000 ficaram. Por que o Senhor fez isso? Porque, igual ele falou, se fosse essa quantidade de pessoas, eles iam falar assim: eu não preciso de Deus não, eu mesmo faço, eu mesmo aconteço. Porque muita gente pensa assim, fala assim: eu faço, eu aconteço, eu sou, né, o máximo. E ali ficou 10.000 e Deus pegou e falou assim: olha, tem muita gente ainda. E aí ele fala assim: olha, Gideão, desce os homens à água. Então o Senhor disse: todos que lamber a água com a língua, como faz os cães, esses porão à parte, como também todos aqueles que abaixar de joelho a beber. E foi o número de todos que beberam, que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo que se abaixou de joelho para beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: estes 300 homens que lamberam a água, eu vou livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que as outras gente todas, se retire cada um para o seu lugar. Então o Senhor quis mostrar o seguinte: olha, quando você está na presença de Deus, o que Ele mandar você fazer, faça. Não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus, é muito mais fácil. Não precisa ajoelhar para pegar a água. Se o Senhor mandou lember, lembre. Se o Senhor mandar mergulhar, mergulha. Mergulha na presença de Deus. Busque a presença de Deus constantemente. E aí, eles foram contra os medianitas. E na palavra fala que um dos companheiros tiveram um sonho. E ele fala assim: tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu ao encontro a tenda do comandante, de maneira que este caiu e virou para cima e para baixo, e ficou assim estendido. Respondeu o companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Isso aí foi no versículo 13 e 14, que fala sobre o sonho. E logo depois ele fala assim, olha, no 16, aí já vem Gideão, né, e fala assim, então, aí vem no 15, aí Gideão fala dessa forma, na parte B do versículo ele fala, levantais, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 campanhas e deu-lhe a cada um as suas mãos a tochas e os cântaros vazios com tochas nele. E falou assim, olha, o que eu fizer vocês fazem. O que eu quero trazer com isso? Primeiro, o pão simboliza a palavra. A palavra foi liberada. Pega nessa forma. A palavra foi liberada para você nesta noite. Para você vencer. Para você vencer. E você vai vencer.
independente de qualquer coisa, independente do inimigo falar que você não vai conseguir, e você vai conseguir sim, sabe por quê? Porque muitas vezes na sua vida você parou no meio do caminho, mas o controle está na palma das mãos do Senhor. E como Ele fez na vida de Gideão, Ele vai fazer na nossa vida, na sua vida. Receba aí, pega aí, ó, a revelação. Não adianta o inimigo lutar, não adianta o inimigo tentar te parar, porque o Senhor é o que dá a última palavra e não adianta. Pode acontecer o que for. Você tem que crer apenas. Não olhe a circunstância. Talvez a sua família, talvez seu marido, sua esposa está internada, talvez está no meio dessa pandemia. Não olhe essa situação. Crer que Deus vai fazer a diferença. Crer que o emprego vai chegar. Crer que você vai vencer todas as dificuldades. Crer que o dinheiro vai cair na sua conta para você pagar todas as suas dívidas. Porque o meu Deus é o Deus da prata e do ouro. E Ele é capaz de fazer o sobrenatural. Basta você crer. Então creia. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e não se esqueça. Alegre no Senhor, porque o Senhor, Ele é tudo. Pode durar o choro, pode durar uma noite, mas a alegria de servir o Senhor é constante na nossa vida. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, que assim seja. Amém.